Irmãos, nós estamos no estudo, né? Estudando as 7 cartas, né? Direcionada às 7 igrejas da Ásia Menor, né? Que foi escrita por João, ainda na ilha de Patmos, né? Tendo essa revelação. O livro de Apocalipse, um livro escatológico. Ele fala tanto do presente momento, naquela época que João escreveu, como também no momento futuros, né? Que nós estamos vivendo hoje para a glória do Senhor. Amém, Jesus? Então é importante, nós estamos nessa linha de raciocínio, né? Estudando essas cartas, para poder trazer aí uma revelação, algo que venha, né? Nos dar direcionamento no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós falamos então, né, da primeira carta, que foi a carta aos Efésios. Falamos também da carta, né, que foi escrita a Esmirna. E agora nós vamos ver hoje, né, nessa terça-feira, a carta à igreja de Pérgamo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então abra a tua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12 em diante. Apocalipse 2, 12. Amém, Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim mesmo, nos dias de Antipas, fiel testemunha em mim. Foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho alguma coisa contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer, das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Amém, Jesus? Então essa carta, né, no nome de Jesus, é a terceira carta escrita. A revelação foi o próprio Senhor Jesus que trouxe a João, direcionada a essa igreja em Pérgamo, né? Vamos tentar entender esse contexto. Primeiro, a igreja de Pérgamo, assim como todas as igrejas que foram direcionadas às cartas que estão em Apocalipse, são igrejas constituídas na Ásia Menor, tá? Então todos estavam ali praticamente uma do lado da outra, praticamente nos mesmos territórios, tá? E uma coisa unânime entre elas, o Império Romano, é claro, dominava toda essa área, tá? Isso é importante você guardar isso no teu coração. Pérgamo foi a primeira cidade do Império Romano. Então veja que quando o Império Romano expandiu seus territórios, a cidade de Pérgamo foi a primeira cidade a ser tomada pelos romanos. Então, consequentemente, ela colocou ali o centro de toda a sua logística. Amém? O centro de toda a logística do Império Romano ficou concentrada
em Pérgamo, tá? E Pérgamo também foi a primeira cidade romana a ter um templo ao imperador, chamado Domiciano, situada hoje na Turquia. Então, a cidade de Pérgamo era situada onde é hoje o país da Turquia, e ali há um templo, né, considerado e consagrado a esse imperador chamado Domiciano, que foi um imperador romano, tá bom? Então entenda isso, por favor. Por ela ser a primeira cidade romana em fora dos territórios romanos, ela passou a ser o centro de tudo que aquilo que Roma fazia, tá? Então isso mostra porque o Senhor Jesus é tão enfático em falar que ali está o trono de Satanás, tá? Ele é enfático nisso, que ali está o centro de todo o paganismo ali em Pérgamo, tá? Outra coisa importante, Pérgamo teve um império independente. Lembra aquilo que eu falei para os irmãos? Que quando o Império Romano tomava um território, ele não tirava a crença das pessoas. Eles deixavam as pessoas com as suas próprias crenças, o povo com a sua própria crença. Então, quando Roma foi tomar conta de Israel, né, e ficou por vários anos assim, ele não tirou o direito de culto ao Senhor Deus, ao único Deus de Israel. Mas os romanos também não proibiam de outras religiões entrarem. Então, Roma não estava preocupado com religião. Roma estava preocupado com a parte financeira e poderio, né, de alcançar e de ter um reinado ainda maior nos seus termos. Então, Pérgamo ele teve um império independente, que foi na dinastia, preste bem atenção, isso aqui é muito importante, teve um império independente que foi na dinastia Atalita. O que significa isso, pastor? Atalita? Que foi uma linguagem grega que governava na cidade de Pérgamo, que tinha a cultura como seu fator predominante. Então, presta bem atenção. Ali estavam gregos, tá? Que território inteiro tomado pelos romanos, mas a grande concentração de gregos, e nós sabemos que o grego é o centro do pensamento, né? Hoje a psicologia, né? Filosofia, vem tudo do berço grego. Então ali passou a ser o quê? Ali um centro pensante mesmo. Então Roma não tirou essa característica, tá? Então havia o quê? Havia ali uma linhagem grega comandando aquelas cidades dentro dos termos romanos. As leis eram romanas, o império era de Roma, mas toda a cultura por detrás, e até mesmo as religiões pagãs, porque nós sabemos que os gregos, né, eles foram o berço também aí, né, de serem politeístas, de adorar vários deuses, né, e isso não foi tirado deles, e eles então, com esse tipo de pensamento, ficaram dentro dessa linha, né, escatológica. Amém, Jesus? Então a cultura era um braço forte de Pérgamo, tá? E essa cultura era o quê? Pagã. A igreja cristã, ela vai nascer ali. Só que a igreja cristã, que eu acho que é uma característica dentre todas essas igrejas a qual Jesus prega e manda a carta para elas, é a perseguição. Elas são perseguidas também, né? E aqui a igreja de Pérgamo vai ser perseguida por causa disso. Nem entanto, nós vamos continuar lendo aqui, vai acontecer uma morte dentro dessa igreja. O pastor dessa igreja vai morrer. Ele vai ser levado a um sacrifício humano. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, só para que você entenda, tá? Pérgamo, Roma toma conta dela, mas permite que os gregos continuem ainda por detrás na cultura, né? Então, tem toda essa dinastia atalaíta, aleluia, que é a linguagem grega através da cultura, tá bom? Fazendo parte daquela região. A palavra Pérgamo, tá? Vem do quê? Do pergaminho. Eles são
eles são, né, aí a geração, a cidade, enfim, ou território que utiliza muito de pergaminhos, tá? Por quê? Porque eles vão fazer ali em Pérgamo, eles vão até lutar contra uma dinastia chamada dinastia de Alexandre o Grande, de ter a maior biblioteca da Ásia Menor. Eles vão concentrar muitos livros ali. Até então eles vão até a dinastia de Alexandre o Grande para tentar comprar papiro. Eles não conseguem, então eles lançam o pergaminho, tá? E o pergaminho vem daí por diante, fazendo parte, aleluia, da história da igreja até, né? Porque muitas partes da Bíblia você vai ler, você vai encontrar o nome pergaminho, né? Que passa a ser escrito então a partir de agora, tá certo? Aleluia. Então, todo dentro desse contexto, nasce a igreja cristã. Alguns homens ali vão crer e vão começar o quê? A praticar. Só que debaixo de sigilo e de alta perseguição, né? E quando o Senhor Jesus ele fala, né? Sei aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Esse termo específico vai levar para o quê? Vai levar para a condição de ser a primeira cidade romana e de estar concentrado ali, aleluia, todo o pensamento romano, enfim, está concentrado. Então ali é um lugar o quê? De cultos pagãos, tá? Mas que cultos são esses? Olha só, preste atenção. Quando Jesus diz trono de Satanás, é o centro de vários cultos do paganismo. São politeístas, da cultura grega, que muitas das vezes eles vão falar de Zeus, tá? Tem Zeus aí? É o centro, tá? Onde é cultuado o culto aos Zeus, que é o maior deus grego, tá? De todos os tempos. Isso aqui já é mitologia, né? Mas não deixa de ser um culto pagão, apesar de ser mitologia, não deixa de ser um culto pagão. E também há um deus que naquela época diziam que ele fazia cura. Ele curava as pessoas, que é o deus Esculápio. Esse é o deus Esculápio. Amém? Mas que também nos tempos da igreja, ele era em forma de serpente. Tá? Então, veja que esses dois deuses eram os principais deuses que recebiam os cultos ali em Pérgamo, no centro da primeira cidade que Roma tomou. Amém? Então isso significa que o culto era realmente pagão, tá? Então quando diz trono de Satanás é porque o Senhor sabia, né, o Senhor Jesus, que ali havia essa doutrina, esse culto a esses deuses. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Quando nós entendemos isso, nós podemos assim comparar ou ter uma imaginação do que era a vida do cristão naquela época. Você imagine, né, ter um lugar desse, onde muitos iam oferecer e fazer os seus rituais em templos que estavam adorando esses deuses, com Deus com D minúsculo, é claro, que eles achavam que eram deuses verdadeiros. Agora você imagine os cristãos ali, né, cristão ali, colocando o cristianismo, né, começando a andar, o tamanho da perseguição que a igreja não passou por ali, né? A gente pode imaginar, porque nós estamos em pleno século 21, mesmo assim nós sofremos até no dia de hoje certas perseguições, né? Agora você imagina naquela época que a igreja estava inserida. Agora é interessante que vai falar, a palavra do Senhor diz assim: sei aonde habitas, né? Versículo 13, que é onde está o trono de Satanás, contudo retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas. Olha só. Então quer dizer, com tudo isso, com toda essa perseguição e com todo esse imbróglio, né, de cultos oferecidos a outros deuses, eles não perderam a fé. Eles não deixaram de acreditar no Senhor.
Eles não deixaram de buscar o Senhor. Eles não mudaram a sua conduta. E a palavra vai falar de quem? O que Jesus vai falar? Vai falar de um homem, ele vai citar o nome deste homem e vai chamar ele de Antipas, tá? Se você for fazer uma comparação, a palavra do Senhor Jesus, ali no Evangelho de João, nos 4 evangelhos, vai falar de Antipas, o rei da Judéia, que era filho, né, de Herodes, certo? Antipas, do que nós conseguimos aqui analisar, porque tem um nome igual, Antipas, rei da Judéia, e era, né, filho de Herodes, e não era tão convertido assim, porque, né, teve aí, foi o principal homem que levou João a ser decapitado, né? Ele que deu a ordem para cortar a cabeça de João Batista, enfim. Mas por que esse nome Antipas? Porque Antipas era um nome, era o primeiro nome cultural daquele lugar. Porque hoje se a gente for olhar pelo, né, no Oriente Médio, existe essa cultura até hoje. Mohammed, né? Você olha para a palavra, você olha assim e fala assim, Mohammed não sei do que, Mohammed não sei do que. É uma coisa cultural. Então você vai ver muitas pessoas com o primeiro nome Mohammed. Mas daí vem a sequência do nome das pessoas, porque é uma coisa cultural. Antipas provavelmente era algo cultural da época, né? Porque aqui Antipas não está fazendo menção do rei da Judéia da época de Jesus. Na época que Jesus nasceu, ou na época que João Batista estava pregando, né, lá no deserto, Antipas tentou prender João várias vezes, até que levou ele a ser decapitado, né? Então não é esse Antipas. Esse outro homem chamado Antipas, que tudo dá a entender que era o pastor daquela igreja. Ele era o pastor daquela igreja, que foi testemunha em mim, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aonde que ele foi morto? Na onde oferecia, né? Oferecia as oferendas a esses deuses que eu acabei de falar, tá? Então, se você for pegar e estudar isso daqui, no centro desse templo de Domiciano havia um touro, tá? De bronze, e ele servia de um grande panelão. Essa é a grande realidade. E o que eles faziam? Todos os rituais eles jogavam ali dentro. Acendiam o fogo, é claro, jogavam ali dentro. E esse processo fazia que o latão ficasse reluzente, ou o bronze reluzente, né? Ao ponto de cozinhar as coisas vivas ali dentro. Então havia sacrifício de crianças, né, de pessoas. Nem entanto, esse Antipas, fiel testemunha do Senhor, que tudo indica era o pastor daquela igreja, foi morto ali naquele lugar aonde se oferecia, tá? Ali as oferendas aos deuses daquela época. Então ele foi morto ali, mas ele foi morto e foi para a glória, né? Foi salvo, porque morreu confessando o Senhor Jesus como Salvador da vida dele. Amém, Jesus? Então isso é muito importante entender, porque isso faz uma diferenciação das duas cartas que nós lemos até agora, né? Parece que o negócio inflamou um pouco mais, se aprofundou um pouco mais e trouxe toda essa narrativa ao nosso conhecimento, tá bom? Então, ó, esse Antipas com certeza foi o pastor da igreja, amém? Mas morreu fiel ao Senhor, porque ele guardava o nome de Jesus. Então, mano, não importa o que aconteça, não importa o que nós vamos sofrer, o que nós vamos enfrentar, por onde o Senhor vai nos levar, nós precisamos manter-nos fiel a Deus, fiel ao Senhor. Nada pode mudar o nosso caráter, né? Nada pode mudar, aleluia, esse pensamento que qual nos colocou foi o próprio Deus. Nós não podemos mudar isso dentro de nós, por circunstância nenhuma, por motivo nenhum. Nós precisamos nos manter firmes, assim como esse homem manteve, né? Só que o Senhor vai dizer: todavia tenho alguma coisa contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Olha só. Balaão, se você for ver lá em Números, capítulo de número
Números capítulo 22, você vai ver a história de Balaão, certo? E aqui o Senhor narra certinho, ele vai falar assim, ó, tem alguns com a doutrina de Balaão, né? Ele vai dizer que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-o aos comer coisas consagradas a ídolos e praticar a prostituição. Qual doutrina é essa? Qual é a doutrina de Balaão? Ele não é específico em doutrinas, né? Sabe que é práticas de magia, de ocultismo? Não fala isso. Mas ele fala o que está escrito no livro de Números. Balaão, o que ele fez? Ele atrapalhou, ele serviu de pedra de tropeço para o povo de Israel, tentando colocar dentro do povo de Israel cultura de Balaque, para ver se isso tirava Israel do centro do Deus deles, porque Balaque, ele temia Israel. Por quê? Porque Israel já tinha passado por dois povos, tinha passado pelos amalequitas, né? Tinha passado por outros povos e chegou na terra de Balaque. Balaque ouviu falar e falou assim, não, eu não vou aguentar esse povo. Esse povo vai tomar tudo que eu tenho. Então o que eles fizeram? Eles tentaram enganar Israel. Eles não lutaram, não foram para a batalha com Israel, mas tentaram enganar Israel através de Balaão. No entanto, nas últimas passagens, você vai ver que Balaão sobe uma montanha, o povo de Israel está vindo, marchando, né? E aí o Balaque fala, agora lança a maldição, né? Fala contra o povo de Israel, né? Para que eles caiam, enfim, tropecem, não venham contra mim. E quando ele vai abrir a boca, ele não consegue amaldiçoar o povo de Israel. Ele fala tudo a favor do povo de Israel, porque, aleluia, Deus está, aleluia, com o povo de Israel. Amém, Jesus? E ninguém pode, né, irmãos? Ninguém pode mudar aquilo que Deus já determinou. Amém, Jesus? Então a doutrina aqui não é específica, mas dá para entender que aquele povo que estava dentro da igreja praticava as mesmas coisas que Balaão praticou no passado, né? Tentava atrapalhar o crescimento da igreja, tentava frear, né, os estudos da igreja, tentava colocar obstáculo de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, para tentar fazer que aquela igreja não se expandisse. É isso que nós conseguimos entender. Amém, Jesus? Mas também a palavra do Senhor vai dizer, né? Aleluia. Dos nicolaítas. E aí o negócio fica mais pesado, irmãos. Nicolaítas é uma seita, tá? Aí fica mais pesado. Havia também um público dentro da igreja de Pérgamos, que era cristã, da igreja cristã de Pérgamos, que praticavam as mesmas coisas que os nicolaítas, seita atualistas, relacionada a Nicolau, que era um dos 7 diáconos, que foi um dos 7 diáconos da igreja católica, tá? Então, presta bem atenção, qual era essa prática? A prática de seita, tá? Não é específico aqui em que práticas eram, mas significa que os pensamentos deles eram os mesmos pensamentos relativistas que haviam naquela época no meio dessa seita, tá? Então, se você for ver, né, essa palavra atualistas, são pessoas que não levam em consideração o passado, a história do passado, mas que avaliam principalmente o atual. E nisso abre margem para quê? Para muitos erros. Trazendo o quê? Aleluia. Fundamentos, ou tentando, né, trazer fundamentos embasáveis. Que não são invasivos, que não têm regras, que não têm base em nada. E tentam enfiar isso na cabeça das pessoas. Então temos que tomar cuidado com isso. Amém, Jesus? Até nos dias de hoje, pessoas tentam trazer para os nossos dias, né? E nós podemos olhar para algumas religiões aí que infelizmente não estão embasadas em nada, não tem um caminho sólido dentro da palavra de Deus, não tem só a Bíblia como seu livro central. Então deixam de ser religiões, né? Deixam de ser igreja, porque passam a ser seita quando aceitam outras coisas através da sua doutrina,
para você se batizar, tem que aceitar o livro, os escritos de fulano de tal. Se você quiser fazer parte da nossa igreja, você tem que estudar esse livro paralelo com a Bíblia. E isso é seita. Amém? Então, existe as 5 solas, né, que eu não trouxe aqui hoje, mas as 5 solas fala exatamente o que classifica uma seita ou não, tá? Tô trazendo na próxima aula para vocês, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, esses nicolaítas era uma seita que estava dentro da igreja, tá? E eu acredito muito, irmãos, muito, que tanto essa doutrina de Balaão, como essa seita dos nicolaítas, elas foram introduzidas na igreja depois que esse líder Antipas morreu. Eu acredito nisso. Porque esse homem, a Bíblia, o próprio Senhor Jesus disse que ele era uma testemunha fiel. Eu não acredito que esse pastor estava aceitando essas coisas dentro da igreja. Eu acredito que depois que ele morreu, né, eu acho que o nível caiu e acabou introduzindo essas coisas dentro da igreja. Amém, Jesus? Agora, é interessante a gente entender que mesmo com esses diferentes públicos buscando diferentes coisas dentro da igreja, Deus estava olhando, estava observando, e uma coisa que fica bem clara aqui, Ele sabe quem é quem. Isso que fica bem nítido nessa carta. Por quê? Porque no primeiro versículo, capítulo 12, ele vai dizer assim: ao anjo da igreja de Pérgamo, escrevo: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é espada afiada de 2 gumes? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz que a palavra de Deus é uma espada de 2, ou mais afiada que uma espada de 2 gumes. Amém? Então Jesus está dizendo: eu tenho a palavra, eu sei o que é a verdade, e ninguém pode me enganar. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então, com essa determinação, ele entra nessa igreja e ele consegue separar os públicos. Existe o cristão fiel, que não se rendeu, ele deu exemplo aqui, que não negou a fé, mesmo diante de tanta luta, estando no centro do trono de Satanás, que ali, Pérgamo era a cidade escolhida pelos romanos para fazer os cultos pagãos. Eles não se renderam, não se curvaram. Mas o Senhor também identificou essas pessoas que seguiam a doutrina de Balaão e as pessoas dos nicolaítas. Por quê? Porque ele é a palavra. Amém? Ele é a palavra. Então a verdade, ela vai prevalecer em todos os âmbitos da sociedade. É a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Amém, Jesus? E isso fez a diferença porque ele identificou e separou as classes ali e deu nome a elas, porque eram realmente o que eles estavam praticando dentro da igreja. Amém, Jesus? E diz mais a palavra do Senhor. Arrepende-te, versículo 16, pois se não em breve eu virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Tá vendo? O que ele falou? Tanto para aquela classe nicolaítas, tanto para aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, e até mesmo para alguns cristãos que já estavam caindo na lábia, já estavam se interessando por outros assuntos. O que Jesus vai dizer para eles? Se arrepende, senão eu virei sobre você. Eu virei, né? E ele diz bem claro, aleluia, com a espada da minha boca, né? O que eu entendo com isso? Que a espada da boca do Senhor é o cumprimento da palavra de Deus. Amém? É o cumprimento da palavra de Deus. Que a palavra de Deus ia se cumprir naquele lugar, né? E uma vez que a palavra de Deus se cumpre, meu irmão, né? Principalmente aqueles que se levantaram contra ela não vão ficar para contar a história. Exatamente assim funciona a realidade de Deus na nossa vida. Amém, Jesus?
Então, com certeza, aleluia, isso aconteceu. Amém? E aí o versículo 17 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei a pedra branca e na pedra um novo nome, escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém? Sempre no final de uma carta vai ter uma promessa, e essa é a promessa para a igreja de Pérgamo. Amém, Jesus? Que aquele que ficar firme, aleluia, né? Ele vai trazer o maná do céu, ou vai entregar o maná do céu. Isso significa o quê? Promessa, alimento, sustento, intimidade, uma nova história. Isso demonstra que Deus, mesmo com toda a dificuldade que aquela igreja tinha, diante de toda a geografia, dentro de todo o costume, cultura, Deus estava cuidando. Amém, Jesus? Deus estava, aleluia, colocando as suas mãos. Deus estava protegendo, aleluia. Deus estava vendo o que estava acontecendo. Então nada, mas nada passa despercebido diante do Senhor. Essa é a grande garantia que nós temos. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós podemos entender que, infelizmente, há muitas culturas do mundo que já entraram dentro da igreja, assim como entrou na igreja de Pérgamo, né? Infelizmente, existem pessoas que já até mudaram a unção do ministério, a primeira visão do ministério. Às vezes o primeiro momento que foi aberta a igreja, no primeiro momento que foi conduzida a igreja, foi até no primeiro momento, né, uma visão específica dentro de uma linhagem de Deus, enfim. Mas com o tempo tudo se transforma, né? Infelizmente, até, aleluia, a doutrina, até mesmo a visão, ela também se transforma. Eu disse exemplo aqui em aulas passadas, muitos começaram bem visando almas, no meio do caminho pararam de visar almas para visar o dinheiro. E abriram mão da espiritualidade para passar a ser realmente uma empresa, uma firma, ao ponto de pessoas deixarem de constituir um culto a Deus para fazer congresso de prosperidade, para tratar sobre finanças, né? Por quê? Porque infelizmente o coração do homem está nessas coisas, né? Quando Jesus diz buscar o primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, as pessoas invertem o versículo e buscam as demais coisas, para que depois alcance o reino de Deus, e isso não é possível. Porque se o homem busca a terra, ele vai ter a terra no seu coração. Mas se o homem busca o céu, ele vai ter as coisas do céu no seu coração. Então é questão de prioridade, né? O que nós priorizamos na nossa vida é aquilo que vai controlar a nossa vida. Se nós priorizamos o reino de Deus faz parte da nossa vida. Se nós priorizamos a terra vai fazer parte da nossa vida. Amém, Jesus? Isso é uma coisa que não abre margem para discussão, né? Uma coisa clara e nítida para ser percebida. Mas então, amados, trazendo para os dias de hoje, né? Então a gente vê essa doutrina cada vez mais forte dentro das igrejas, né? E na antiguidade, ainda acontece nos dias de hoje, né? Essa doutrina de Balaão de fazer o povo de Deus tropeçar, isso aí, irmãos do céu, que tem de gente torcendo contra, que tem de gente, né, querendo que você não vá para frente, que você não conquiste nada, que você seja infeliz na sua vida, né, que você tropece em tudo quanto é canto, que tem disso hoje. Não é brincadeira, irmãos. Amém, Jesus? Então a gente precisa tomar cuidado. E os nicolaítas, que era uma seita mesmo, que usava o ocultismo, irmãos. Sabe aquele crente macumbeiro dentro da igreja? Então, infelizmente, isso existe. Existem pessoas com essas características dentro da igreja que não era para existir, mas existem. E isso acontece até nos dias de hoje. Agora, uma coisa é certa:
Deus sabe quem é os seus. Isso fica nítido aqui nessa carta a Pérgamo, porque ele sabia quem era Antipas, servo fiel. Ele guardou o meu nome, foi morto por causa disso, né? E a Bíblia diz que ele foi morto no centro, ali onde estava o trono de Satanás. Quer dizer, na onde se oferecia culto aos deuses pagãos, né? E ali ele foi morto, mas foi morto fiel ao Senhor. Amém, Jesus? Então, irmãos, que nós possamos entender que as cartas às igrejas de Apocalipse, elas foram escritas para a época e para também o vindouro, que somos nós nos dias de hoje. E quando nós começamos a ler, numa leitura sistemática, né, numa leitura que a gente possa analisar o texto e o contexto, nós chegamos à conclusão, aleluia, que isso está falando para nós nos dias de hoje também. E como é importante você analisar a palavra do Senhor para tomar certas atitudes na sua vida. Como é bom você ler a palavra do Senhor e ter ela como divisor de águas na sua vida. Porque a palavra de Deus nos ensina tudo o que nós precisamos saber. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus? São estudos meio rápidos, que eu não posso me demorar muito, cada horário, tá? Mas eu estou trazendo tudo dentro de uma escatologia para você, para que você entenda isso e leve isso em consideração na sua vida, tá bom? Então, vai entendendo essas cartas, vai anotando tudo, depois você faz um parâmetro lá na sua casa. Quer saber mais sobre a doutrina de Balaão? Vai lá em Números capítulo 22, dá uma lida lá sobre a história de Balaão, você vai entender o que ele fez com o povo de Israel. Quer saber mais sobre os nicolaítas, né? Vai lá, dá um Google lá, aleluia, vê lá o que é a filosofia dos atualistas. Você vai entender o que essa seita fazia dentro da igreja cristã. Então, quer dizer, Satanás tentou parar a igreja de Pérgamo de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Mas não conseguiu. Porque ninguém pode parar o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Vamos fazer uma oração a Deus. Vamos agradecer.